Oi, pessoal, eu sou a Carolina Pacheco e vim conversar com vocês e falar um pouco de como tem sido o meu processo com a fertilização in vitro. O que eu já fiz, qual a fase que eu estou e o que eu ainda vou fazer. Quando eu decidi fazer a fertilização, gente, eu vim aqui no YouTube pesquisar profissionais, mulheres que já passaram por esse processo ou que estavam passando, para me sanar algumas dúvidas, porque eu ainda não tinha feito nenhuma consulta, eu queria saber e entender melhor. Então eu assisti, me ajudou bastante, comecei meu processo, porém tem alguns detalhes que não importa se o vídeo era de profissionais da saúde ou de mulheres que estavam passando, eu não vi esses detalhes. Então eu quis trazer aqui no canal, começar a falar sobre isso. Não sou profissional, é um dos meus primeiros vídeos aqui e espero que eu possa ajudar e sanar a dúvida também de várias tentantes, mamães ou que vão tentar futuramente. Então, o processo de fertilização in vitro eu iniciei no começo de novembro. O meu processo mais ou menos ali pelo dia 4, dia 5. Só que antes de achar um profissional especializado em reprodução humana, o que eu fiz? Eu fiz até uma colinha aqui, pessoal, porque eu tenho certeza que, né, durante o vídeo eu acabo que a gente se perde um pouco, é muita informação, então eu fiz uma colinha. O que acontece, gente? Eu conversei primeiro com a minha ginecologista, né, que eu queria engravidar, que eu não estava conseguindo engravidar naturalmente. Falei para ela dos meus problemas de saúde e aí ela falou: Carol, vamos fazer alguns exames para entender um pouquinho, para descartar endometriose, para ver se as suas trompas não estão obstruídas. Então, nesse período, pessoal, em 2023, eu realizei vários exames de sangue, que são os exames hormonais. Fiz também, a minha cidade é uma cidade muito pequena, então não tem recurso suficiente, né? Não tem clínica de imagem especializada nessa parte de exames mais profundos. Enfim, ela me passou, fiz os exames laboratoriais, fui para uma cidade vizinha maior para poder fazer o exame de imagem, onde eu fiz a esterossalpingografia, que é um exame de imagem, eu não sei se vocês já conhecem, mas ele é um exame de imagem onde você consegue visualizar as trompas certinho para ver se não tem uma obstrução, se ao longo da sua vida não obstruiu. É um exame assim que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, como é que foi a minha experiência. Não foi muito confortável, mas eu precisava fazer ele, tá bom? Então, o seguinte, fiz todos esses exames. Assim que a minha médica olhou, analisou os exames laboratoriais, assim que ela viu a minha esterossalpingografia, que estava tudo ok, gente. A única deficiência que eu tinha, agora eu não me lembro ao certo, acho que era a vitamina D, que é a vitamina do sol, não é isso mesmo, gente? Que eu não saía tanto durante o dia. Nessa época eu trabalhava à noite e durante o dia eu ficava dentro de casa, eu não saía, então eu fiz uma reposição dessa vitamina, estava tudo ok. E ela conversou comigo e explicou, falou: Carol, tá tudo ok. Vamos tentar um ano naturalmente. Nesse um ano, gente, o que eu fiz? Eu tomei ácido fólico certinho, de acordo com o que ela me orientou, e fiz atividade física, tentei ter uma alimentação mais saudável. Eu não cheguei a ir a uma nutricionista, não. Eu tentei ter uma alimentação mais saudável, evitando frituras, evitando fast food direto, tentando seguir uma alimentação mais restrita mesmo, mais tranquila, mais leve, atividade física, academia, sempre gostei de caminhar. Então, eu passei esse um ano tentando. Em 2024, não consegui, 2024 todo. 2025 aconteceram alguns percalços ao longo do tempo e a gente preferiu esperar mais um pouquinho porque seria um investimento grande na fertilização. Então, chegou o esperado dia, que foi o dia 4 de novembro, que me deu uma virada de chave. Eu falei: ai, gente, eu acho que é agora. Eu vou procurar um profissional. Não era nem para já iniciar, né? Era para mim sanar as dúvidas, saber como é que funciona, o que eu precisaria fazer, porque na minha mente, nos vídeos que eu assisti, pensei eu que seria um processo mais demorado, né? Então, o primeiro passo foi falar com a minha ginecologista, olhando aqui na colinha. E o segundo passo, gente, foi escolher o profissional especializado em reprodução humana. E aí, gente, né, agora voltando um pouquinho no tempo, naquela época que eu conversei com a ginecologista,
Eu já comentei com ela que eu ia esperar um ano, mas que eu iria procurar um profissional depois de reprodução humana caso eu não conseguisse. E naquele período, naquela época, eu pesquisei alguns médicos e deixei ali. Segui no Instagram, fui analisando e voltando agora para 2025, um médico, ele me chamou a atenção desde aquela época, pelas postagens do Instagram, por postar muito a realidade dele do dia a dia, muitos resultados, não só positivos, não é, gente? Mas ele era muito realista, ele é muito realista, então ele mostrava de tudo. Gente, eu acho que vocês vão ouvir um rocado. Olha, pera. É minha cachorrinha que tá aqui do lado. Mas voltando pro vídeo. O meu médico, gente, o médico que eu escolhi pra mim foi esse médico que eu achei lá em 2023. Acompanhei ele e acompanho pelo Instagram, tanto a clínica quanto ele. Mas o que acontece? Ele não atende nem na minha cidade e nem na cidade vizinha que ele não atendia. Ele tem, eu acho que mais ou menos 5 ou 6 clínicas espalhadas no estado de Minas Gerais, que é o meu estado, e tem uma clínica lá na Bahia. Acho que é no sul da Bahia. E aí, pessoal, ele não tinha, então a clínica dele era bem longe da minha cidade, porque Minas é enorme, né? Então era bem longe. E eu comentei com meu marido naquela época, eu falei, nossa, eu gostaria muito, se a gente tivesse condição financeira, de fazer o tratamento com ele, mesmo ele não sendo da nossa cidade. Na cidade vizinha tem quem faça, mas eu senti uma confiança, eu senti assim, um bem-estar tão grande que eu queria fazer com ele. Chegou o início de novembro e vamos fazer a primeira consulta. Quando eu fui pesquisar novamente o doutor, eu falei, vou pesquisar, porque eu acho que dá pra gente ir, a gente vai de carro, marca uma consulta online, vai ser com ele. Gente, adivinha o que aconteceu? O médico que eu queria, o médico que eu gostei, o médico que me ganhou, sim, que ganhou minha confiança, ele comprou uma clínica em Uberlândia. Eu acho que ela estava à venda, eu tô falando o nome da cidade, Uberlândia, para quem conhece. Ele comprou uma clínica, que eu não vou falar nomes, porque não, eu acho melhor não falar, pessoal. Depois, né, quem sabe, se eu conversar com ele liberar nos próximos vídeos, eu falo. Mas ele comprou uma clínica em Uberlândia e uma vez na semana ele atende em Uberlândia. Gente, aquilo lá me deu um conforto tão grande, porque Uberlândia é 1h30 da minha cidade, então é bem perto. Marquei a minha primeira consulta com o doutor. A primeira consulta foi online. Porque essa primeira consulta, gente, é para poder passar o histórico de saúde. Eu me senti super confortável com ele, com a equipe dele, que foi uma equipe, assim, extremamente educada, extremamente prestativa. E o que aconteceu? Marquei a primeira consulta, ok, vamos falar dos detalhes. E o que mais pega, a minha primeira dúvida era a questão de valores, pessoal, questão de... Por que que eu falo que a minha dúvida era em questão de valores? Hoje, gente, se você colocar lá no GPT, ou se você colocar no Google mesmo e pesquisar lá valores para fertilização in vitro 2025, 2024, assim, lá vai mostrar um valor, vai mostrar uma média de um ponto a outro. E aí, gente, eu fiquei morrendo de medo, porque se fosse o valor que estava mostrando lá realmente, eu sabia que eu poderia tentar sim, mas eu não conseguiria agora por conta do financeiro. Então não estava muito dentro da minha realidade uma tentativa naquele valor. Então eu fui muito sincera com ele, passei todo o meu histórico de saúde para ele, ele me conversou, expliquei para ele que eu já era uma fã de carteirinha dele aqui desde 2023. E vamos chegar aos detalhes de valores. Ele me passou todo o procedimento, como é que funcionaria, e me disse que a secretária dele ia entrar em contato comigo e me passar o orçamento. A secretária dele entrou em contato comigo, me passou os valores, eu vi que estava dentro daquilo que eu estava pensando, que não estava tão fora da minha realidade, que a gente conseguiria sim dar início ao procedimento. E isso, gente, tem possibilidade de dividir, porque eu, pelo menos, eu vou falar de como que foi separado. No meu caso, é separado o valor das medicações, dos hormônios, fica lá separadinho, bonitinho lá. Valor para medicação, tanto. Valor para honorários médicos, a clínica, anestesista,
tudo X. E você pode dividir no cartão, gente. Você pode dar uma entradinha em dinheiro e dividir em tantas vezes sem juros, e em uma outra quantidade com juros, mas eles fazem um orçamento. Então eu fiquei muito feliz, gente, de ver assim que por mais que eu não tivesse o dinheiro ali à vista, se eu tivesse um cartão e um dinheirinho para pagar a prestação, eu conseguiria. Então assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E aí veio os exames que o médico pediu para mim. No meu caso, gente, como lá em 2023 eu já havia feito a esterossalpingografia, eu não precisei repetir. E não é um exame barato, gente. Não precisei repetir, fiz mais alguma série de exames. Aqueles de 2023 foi validado ainda, ele olhou alguns, não precisou repetir nenhum. E fiz exames. Quais exames que eu fiz? Gente, eu fiz exames tanto do FSH, para ver todos os meus hormônios, hemograma completo, fiz um ultrassom para poder ver, para descartar novamente endometriose, para ver se não tinha nenhum cisto, nenhum mioma, nenhuma infecção. E também fiz exames como exames de DSTs, eu não sei se é DSTs que se falam hoje em dia, eu acho que tem outra nomenclatura, de AIDS, hepatite, vários descartando. Esse tanto eu quanto meu marido também fez, né? Só os hormonais que foi só eu. E aí, gente, o que aconteceu? Após finalizar todos os exames, mostrar para o médico, não foi preciso, gente, marcar outra consulta com ele. Porque a gente já assinou o contrato, porque concordou com o valor, realizamos os exames que ele solicitou e aí tem uma equipe de enfermagem por trás disso tudo, onde essa equipe, ela conversa com você, tira todas as dúvidas possíveis. Eles estão ali 24 horas por dia. E aí eu encaminhei todos os resultados, eles já mostraram para o médico deu o ok, falou que estava tudo ok, que era para mim ir na clínica buscar as medicações, porque tá tudo incluso, né? Você pagou, não é medicação que vem de farmácia, é medicação que de uso específico de reprodução humana. Então não adianta eu nem falar para vocês o nome dos medicamentos, eu acho isso até desnecessário, porque talvez alguém vai lá ainda tentar, né, comprar. Mas são medicamentos que são fornecidos por clínicas de reprodução humana. Então, fui lá, busquei a bolsinha térmica, tudo bonitinho. Gente, foi muito emocionante mesmo para mim, porque só quem passa por isso sabe. Gente, é um pontinho de esperança. É um pontinho de esperança. Eu fui, tomei a primeira injeção hormonal lá para ela me explicar como é que funciona e retornei para minha casa. Eu passei 7 dias tomando um indutor de ovulação via oral em comprimido e depois eu tomei mais 3 hormônios diferentes. 3 injeções diferentes de hormônios diferentes para fazer a maturação dos óvulos, para que eles chegassem no tamanho bom. Então, cada hormônio fazendo a sua função. E, gente, o último hormônio, ele tinha que ser tomado minuciosamente no horário prescrito pela enfermeira, porque a partir daquele momento que eu fiz a aplicação, tinha 36 horas para que eu chegasse na clínica e fizesse o processo de coleta dos óvulos, né? Gente, e como eu falei para vocês, eu moro em uma cidade que é vizinha, eu não moro na cidade da clínica, é 1h30 de viagem. Nós saímos da minha cidade cedo, bem cedinho, para chegar lá no horário. E adivinha? A gente tinha que chegar lá naquele horário exato. O pneu do carro furou. A gente teve que entrar numa cidade intermediária para poder fazer o remendo naquele pneu. E eu morrendo de medo, pedindo a Deus para que não passasse do horário, gente. Porque se passasse do horário, eu teria que tomar todas as medicações novamente em outro período, porque eu não poderia continuar. Eu teria que fazer uma limpeza no meu organismo e tomar tudo novamente para depois eu ir lá fazer a coleta. Gente do céu, e eu vou contar para vocês que essa quantidade de hormônios, o nosso corpo produz uma quantidade, mas foi uma quantidade tão grande de hormônios que eu tomei que eu vou deixar um vídeo para vocês. Eu vou deixar, não sei se eu vou postar, se eu coloco uma foto aqui, se eu conseguir fazer essa edição, eu vou tentar deixar uma foto ou um vídeo do tamanho que a minha barriga ficou. Ficou enorme, muito grande, parecendo que eu já estava gestante. E muita dor, gente, que dor. Eu sentia tanta dor nos meus ovários, muita dor. Fui fazer a coleta dos meus óvulos, gente. Fui fazer a coleta,
Deu tudo certo, eu tava morrendo de medo porque a anestesia é geral e eu nunca tinha tomado essa anestesia. Então eu cheguei, uma clínica que me acolheu super bem, fui muito bem atendida mesmo, uma equipe maravilhosa, humanizada. Não, gente, assim, eu não tenho palavras para explicar quão boas e quão delicadas foram as profissionais, anestesista. Então fui bonitinho, entrei na clínica, coloquei a roupinha, coloquei aquele pijaminha bonitinho, tudo rosa, gente, touquinha, meia, aguardei, fizeram a punção e fui para o centro. Não é um centro cirúrgico, mas o centro de coleta dos óvulos. Então, quem me acompanhou? Acompanhou a anestesista, duas técnicas de enfermagem, o meu médico, e do outro lado fica uma sala de vidro. Isso estou contando na minha experiência, viu, gente? Na minha experiência. Já fica um pessoal, creio eu que como se fosse um laboratório, né? Que eles já recebem os materiais para fazer a conservação certinho. E, gente, foi muito tranquilo. Ela colocou a medicaçãozinha ali na minha veia, colocou um gásinho no meu nariz, passou 10 segundos, eu já tava a mimir, plena. Acordei lá na salinha na mesma salinha de preparação, né? Mas após o procedimento, acordei um pouquinho sonolenta. Tinha outras mulheres também, mais duas colegas ali também fazendo o mesmo procedimento. A gente começou a conversar, trocar experiência, foi maravilhoso. E aí, pessoal, tomei meu cafezinho da manhã que elas trouxeram na mesinha, tudo muito, muito bem feito. Muito... Não, eu fiquei encantada. Porque a gente sabe que, mesmo sendo particular, tem locais que não tem esse atendimento tão bom. Então, eu fiquei super feliz com o atendimento, muito feliz mesmo. Retornei para minha casa, pessoal, linda, plena. E aí eu vou deixar esses outros detalhes para o próximo vídeo. Ai, Carol, você podia contar tudo agora, mas eu tô com medo de ficar muito extenso. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. E dentro dessa história, pessoal, que eu compartilhei com vocês, dentro desse começo até hoje eu já faz 2 semanas que foi coletado os meus óvulos. Então esse procedimento já passou, tem 2 semanas. Tem algumas histórias dentro dessa história. Então, tem fragmentos que eu quero contar para vocês, que eu quero compartilhar. Então, eu vou montar um vídeo só com curiosidades que aconteceu, tá bom? Pode ser assim? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário mesmo a sua dúvida. Se você também passou por esse procedimento, deixa comigo que eu vou tentar fazer um vídeo tirando curiosidades, falando curiosidades, tirando dúvidas, e vocês vão ver que é diferenciado. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês com clareza o que eu fiz até o momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então se inscreve no canal, deixa um comentário, curte, compartilha com alguém que você sabe. Talvez você não vai fazer o procedimento, mas você conhece alguém que quer fazer, que tem interesse. Então, quem sabe eu posso estar tirando uma dúvida que pode estar te ajudando, tá bom? Um beijo de coração para vocês e até o próximo vídeo.